Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcos de Matemática. Nós vamos retomar aí as nossas correções do caderno Aprender Sempre, né, do volume 1 de Matemática. Nós estamos falando agora das aulas 3 e 4. O tema é fração, né? Então ele fala do significado de parte todo da fração e a gente vai ler juntos aí, vai prestar um pouquinho atenção nessa parte explicativa para depois solucionar os exercícios propostos juntos. Então vamos lá. Objetivos da aula: construir procedimentos para a obtenção de frações equivalentes, resolver situações problema que envolvam a relação parte-todo, quociente e razão. Para o desenvolvimento das atividades, será necessário relembrar o conceito e os significados de fração. Ficar atento aos comentários e possíveis complementos que o professor fará no decorrer das aulas. Frações equivalentes. Bom, o que são frações equivalentes? São aquelas que representam a mesma parte de um todo. Veja alguns exemplos. Olha só. 1/2, 3/6 e 6/12. O que essas frações têm em comum? Olha só. O 1 é a metade do 2, o 3 é a metade do 6 e o 6 é a metade do 12. Então, todas essas três frações estão representando metade de determinada quantidade. Ou seja, a razão entre elas, quando eu pegar o número 1 e dividir por 2, ou eu pegar o número 3 e dividir por 6, ou eu pegar o número 6 e dividir por 12, eles vão obter o mesmo resultado, a mesma razão. Essa fração tem a razão 0,5, que é meio, certo? Então, podem ser chamadas de frações equivalentes, porque ela tem o mesmo valor de razão. Olha só, como é que a gente faz para encontrar uma fração equivalente? Ou você divide, certo? Se você dividir o de cima pelo de baixo, você vai achar um número decimal. Se esse número decimal for igual ao número decimal da outra fração, significa que elas são frações equivalentes, que deu o mesmo valor. Ou você ainda pode perceber que você pode usar a multiplicação para encontrar frações equivalentes. Por exemplo, quando você sai do 1 e multiplica por 3, você chega no 3. Se eu multiplicar por 3 embaixo também, 2 vezes 3, eu vou chegar no 6. Então, uma forma de você encontrar frações equivalentes é multiplicando o numerador e o denominador por um mesmo número. Não pode ser número diferente, tá, gente? Tem que ser um número igual. Por exemplo, do 3 para chegar no 6, eu multiplico por 2. Se eu multiplicar por 2 em cima, eu tenho que multiplicar por 2 embaixo. 6 vezes 2, 12. Então, repare que essas três frações são frações equivalentes, tudo bem? Se eu quiser partir da primeira direto para a terceira, é só multiplicar por 6, né? 1 vezes 6, 6, e 2 vezes 6, 12. Então, se você encontra um número que dá para você chegar numa próxima fração, né? Numa fração que você quer descobrir que é equivalente, basta você verificar se existe um múltiplo, né? Se uma fração é múltipla da outra, né? Se está na tabuada da outra, tudo bem? E aí significa que elas são frações equivalentes. Bom, aqui em cima nós ainda temos um outro assunto que fala de fração quociente, né? O que significa quociente? Quociente é resultado de uma divisão. Então, toda vez que você ouvir essa palavra quociente, é o resultado de uma divisão. Então, quem é que é a fração quociente daqui, dessa fração 5/2? É o 2,5. Por quê? Porque é como se você estivesse pegando 5 e dividindo por 2, certo? Então, 5 dividido por 2, eu sei que vai dar 2. 2 vezes 2 dá 4, né? E sobra 1. Põe a vírgula, acrescenta o 0. E aí, 5 vezes 2 dá 10 e não sobra nada. Ou seja, essa fração 5 dividido por 2, ou 5 sobre 2, é igual a 2,5. Tudo bem? E a gente chama esse resultado decimal de quociente da fração. Beleza? Então, vamos rever aqui o que a gente está falando. A gente está falando de frações equivalentes e fração quociente. E é nisso que a gente vai trabalhar em cima dos exercícios, né, propostos por essas aulas 3 e 4. Tudo bem? Bom, vamos para o exercício número 1 aí, ó. Repara que o exercício número 1, ele pede para você simplificar uma fração e ele pede para que você torne elas irredutíveis. Então, são duas palavras em matemática que a gente precisa saber o significado para resolver esse tipo de exercício, certo? Então, o que é simplificar uma fração? Simplificar significa você pegar o numerador e o denominador dessa fração
encontrar um número que dá para dividir os dois ao mesmo tempo. Não posso dividir por números diferentes, tem que ser sempre o mesmo número. Então, por exemplo, eu sei que o 11 e o 33 são números da tabuada do 11. Então, eu vou dividir por 11, em cima e embaixo, porque eles estão na tabuada do 11. 11 dividido por 11 dá 1, e 33 dividido por 11 dá 3. Isso significa que eu encontrei uma fração que é chamada de fração irredutível. Por que irredutível? Porque já chegou no 1 aqui na parte de cima, não dá para dividir mais, não dá para chegar num número menor do que 1 aqui para eu dividir numa fração, tudo bem? E o 3 também é primo, né? Então já chegamos aqui na menor fração possível. Então essa fração 11 sobre 33, ou 11/33avos, ela foi simplificada por 11, ou seja, eu peguei o numerador dela e dividi por 11, peguei o denominador e também dividi por 11. E aí eu encontrei uma fração irredutível, ou seja, não dá mais para simplificar. Pode ser que você faça alguns processos que dê para simplificar mais de uma vez. E tudo bem, você pode ir simplificando até você encontrar uma fração irredutível, tudo bem? Vamos para o item B. O item B, você verifica que as frações são pares, né? São números pares no numerador e no denominador. Então, quem são os pares mesmo? Vamos lembrar aqui, ó. Pares são todos os números da tabuada do 2, né? Ou seja, são aqueles que terminam com 0, 2, 4, 6 e 8. Tudo bem? Então, todos os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8 são números pares. Então, para lembrar aí, certo? Todo número que tem final 0, 2, 4, 6 e 8, você vai chamar de número par. Os outros vão ser ímpares, tudo bem? Então, aqui você tem o 2 é par, dá para dividir por 2. O 10 também é par, então dá para dividir por 2. Logo, você tem 2 dividido por 2, 1, e 10 dividido por 2, 5. Novamente, chegamos numa fração que já está irredutível, não dá mais para simplificar. Vamos para o item C. No item C, você também tem números que são pares. Se são pares, dá para dividir por 2. Então, 22 divide por 2, 11, e 40 divide por 2, 20. Novamente, você chegou numa fração irredutível. Por quê? Porque não tem nenhuma tabuada que tenha o 11 e o 20 ao mesmo tempo. Então, não dá mais, além da tabuada do 1, né? Só que dividir por 1 aqui não resolve nada. Então, não dá mais para simplificar por outro número além do 1. A gente para por aqui. Essa fração já está irredutível. Vamos para o item D. Olha aqui no item D, ó. No item D, você vai ter um exemplo de uma simplificação que dá para ser feita várias vezes ou de uma vez só. Se você enxergar que o 8 é a metade do 16, você pode dizer de cara que essa fração é metade, meio. Tudo bem? Mas se você não enxergou isso, você pode ir dividindo por 2, porque você vê que os números são pares, né? Então você pode ir fazendo divisões por 2. 8 divide por 2 dá 4. 16 divide por 2 dá 8. Novamente eu vou dividir por 2, olha só, em cima e embaixo, porque continuam sendo pares. E aí eu vou encontrar 2, né? 4 dividido por 2, 2. E 8 dividido por 2, 4. E novamente são pares, eu vou dividir por 2. 2 dividido por 2, 1. E 4 dividido por 2, 2. Então, olha só, o processo foi alongado, certo? Então eu usei dividiu por 2, dividiu por 2, dividiu por 2 de novo. Dava para eu fazer uma divisão direto por 8, né? 8 dividir por 8, 1, 16 dividir por 8, 2. Então, a forma como você chegar na fração reduzida não importa. Se você fez um processo mais longo, ou se você fez um processo mais curto, dividindo por um número maior, tudo bem, desde que você chegue na fração reduzida, né? Que é a irredutível, né? Não dá para reduzir mais aqui, que é a fração meio, tudo bem? Vamos para o item E. No item E você tem dois números que são pares também, né? Então, eu posso dividir por 2, porque são pares, eu posso dividir por 2. Agora, eu vou fazer 50 dividido por 2 dá 25, e 32 dividido por 2 dá 16. O 25 e o 16, não dá, o 25 não dá mais para dividir por 2. Então, não tem condição já de dividir por 2, eu vou para o próximo. Por 3. Por 3 também não dá, o 25. Por 4 também não.
o 16 dá, mas o 25 não, e por 5 o 25 também não dá. Quando eu cheguei aqui no 5, eu vejo que não tem mais nenhum número que vai ter na tabuada do 5, né, além da tabuada do 5, que vai ter o 25 e o 16 ao mesmo tempo. Não tem nenhuma tabuada que atende isso. Então, essa fração já está irredutível, não dá mais para simplificar, para-se por aqui. Vamos ver então o item F. No item F você tem 3 quinzeavos, e aí você vai dividir por 3. Por que por 3? Porque o 3 e o 15, os dois estão na tabuada do 3. Então eu posso dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1, e 15 dividido por 3 dá 5, tornando também essa fração irredutível. Uma coisa interessante de observar é que o item B, que é 2 décimos, e o item F, que é 3 quinzeavos, quando elas foram reduzidas, né, tornadas irredutíveis, deu 1/5, olha só. Quer dizer que 2 décimos é equivalente a uma fração de mesmo valor da fração 3 sobre 15. Tudo bem? Vamos para o item 2 aí. No item 2, você vai observar que você tem uma figura, né, aliás, 3 figuras, né, e elas estão repartidas de formas diferentes. Então, vamos ver a figura 1. Na figura 1, você tem 4 divisões, 4 partes no total. Então, lembra que o total de partes é sempre o seu denominador. Então, para você representar essa figura através de uma fração, o 4 vem na parte de baixo, que é o total de partes da figura. E a parte que foi pintada é a parte de cima. Então, nós temos uma parte pintada de um total de 4 partes. Tudo bem? Na figura número 2, nós temos 8 partes no total. Então, as repartições totais são 8. Então, o total vem embaixo. E a parte que eu peguei, a parte que eu pintei da figura, vai ser a parte verde, né? Então, eu tenho 2 partes pintadas de um total de 8. Então, a minha fração é 2/8. No item C, nós temos 4 aqui na coluna, né? E 4 divisões na linha. Ou seja, eu tenho um total de 4 vezes 4 quadradinhos. 4 vezes 4 dá 16, né? 16 quadradinhos aqui, dentro dessas divisões da minha terceira figura. Então, o que eu vou fazer? 16 é o meu total, eu ponho na parte de baixo. E qual é a parte verde? A parte verde é 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Então, 4 é o que eu peguei dessa figura, 4 sobre 16 ou 4/16. Tudo bem? Aí vem uma análise que eu tenho que fazer, né? Uma pergunta de análise com relação às 3 figuras. Então, o que você observou em relação às frações que representam as 3 figuras, certo? As figuras 1, 2 e 3. Observa aqui comigo. 1/4, 2/8 e 4/16. Por que eu coloquei o sinal de igualdade? Porque elas são frações que são chamadas equivalentes, certo? Por que são equivalentes? Porque eu posso partir de uma fração e encontrar a outra. Como? Multiplicando por 2 o meu numerador e o meu denominador. Olha só, 1 vezes 2, 2, 4 vezes 2, 8. E para eu chegar na próxima, eu realizo a mesma operação. Olha só, 2 vezes 2, 4, e 8 vezes 2, 16. Então, essas frações têm o mesmo valor, tudo bem? São chamadas de frações equivalentes. Então, qual é a observação que você vai escrever? Você vai dizer que você observou que as frações do item das figuras 1, 2 e 3, né, do item A, B e C, são frações equivalentes, beleza? Vou escrever aqui para vocês saberem como escrever no plural, né? Frações equivalentes. Beleza? O que mais? Como que a gente pode identificar de uma outra forma que essas frações são equivalentes? Gente, a gente pode identificar usando a divisão, né? Então, quando você faz 1 dividido por 4, o seu resultado vai ser 0,25. Por quê? Porque o 4 não cabe no 1, então ele cabe 0 vezes. Põe a vírgula para ganhar o 0, né? Entrar nas casas decimais, e agora cabe 2 vezes. 2 vezes 4, 8, sobra 2. Quando sobra resto, continua acrescentando 0 para continuar a conta. 5 vezes 4 dá 20,
não sobrou resto, acabou a conta, 0,25. Então, repara que esse 0,25 ela é a razão da sua fração, 1/4. Então, se eu fizer 2 dividido por 8, vai dar o mesmo valor, certo? Então, 0, que não cabe o 8 no 2, põe a vírgula e ganha um 0. E aí você tem 2 vezes 8, que dá 16, sobram 4. Acrescento 0 para continuar a conta, 5 vezes 8, 40, e não sobra nada. 0,25 novamente, olha só. E aí a última fração, que é 4 sobre 16, também vai dar 0,25. Afinal de contas, elas são frações equivalentes, tem que ter o mesmo valor na razão. Então vamos ver aqui, ó. 0, porque o 16 não cabe no 4, põe a vírgula e acrescento 0 para continuar a conta. 2 vezes 16 dá 32, sobra 8. Acrescento 0 para continuar a conta. 5 vezes 16 dá 80 e não sobra nada. Ou seja, as três contas que você fez têm razão 0,25. Isso significa que as três frações têm o mesmo valor, ou seja, são frações equivalentes, tudo bem? Então essa era a análise que eu queria que vocês conseguissem enxergar na questão 2, que apesar de uma fração parecer maior que a outra, a relação entre elas, né, que é a divisão do numerador pelo denominador, é que vai garantir que essa fração é equivalente à outra, tudo bem? Então, o 4 sobre 16, você vai olhar para ela e vai falar, essa fração é maior que 1/4, mas na verdade não é, porque elas têm o mesmo valor. Quando você faz a divisão, você vê que os valores são idênticos, são iguais, por isso elas são equivalentes, tudo bem? Bom, vamos para o item 3, que também fala sobre equivalência de fração, tá? E para a gente fazer esse, a gente vai fazer usando o recurso da multiplicação. Então vamos lá, ó. Vamos verificar se esse item, que é o item A, 4/9, é igual a 2/3. Como é que eu faço para verificar isso? Primeiro, eu tenho que ver do 2 para chegar no 4. Qual é a conta que eu faço de multiplicar? 2. Então vai ficar 2 vezes 2 dá 4. E 3 vezes 2 teria que dar 9, mas está errado, né? Porque 3 vezes 2 dá 6. Então aqui a gente sabe que não pode ser a alternativa A, porque a fração que seria equivalente a 2/3 nesse caso seria 4/6. Bom, vamos ver aqui no item B para ver se o item B é a solução correta. Então você tem 2/3 e 8/6. Quando você faz a multiplicação na parte de cima, você está multiplicando por 4. E embaixo também teria que multiplicar por 4. Lembra que o número que você multiplicar em cima tem que ser o mesmo número que você efetuou a multiplicação embaixo. 2 vezes 4 dá 8, mas 3 vezes 4 não dá 6, dá 12. Então, também não poderia ser o item B, o item correto. Tudo bem? Vamos ver o item C. No item C você tem 2/3 é igual a 8 sobre 9. Novamente, você tem, então, que para chegar no 8, você tem que multiplicar o 2 vezes 4, né? E para chegar embaixo, no caso, se eu usei 4 em cima, eu tenho que usar 4 embaixo também. 3 vezes 4 não dá 9, né? 3 vezes 4 dá 12. Então, também não poderia ser essa fração, a fração equivalente. Agora, restou somente a última, vamos confirmar se é ela que é a fração correta, que é a nossa fração equivalente aqui, nessa questão, né? Então, você tem que do 2 para chegar no 6, basta você multiplicar por 3. E do 3 para chegar no 9, basta você multiplicar por 3 também. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Ah, então deu certinho. Ou seja, o item correto, aí a fração que é dada como equivalente, é a fração D, né? 6/9. Tudo bem? Vamos para a questão número 4. Na questão número 4, você tem uma fração de algum valor, certo? Então, quando você tem aqui essa palavrinha D, ó, 1/3 de 600, esse D, ele está representando uma operação, tá? Que é a operação de multiplicar, tudo bem? Então, quando você faz 1/3 de 600, é a mesma coisa de você realizar a operação 1/3 vezes 600, tudo bem? E aí, como é que eu resolvo essa operação? Basta você multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Aí você fala, mas não tem ninguém aqui embaixo, professor, não é fração. Lembra que quando você tem um número inteiro, é como se fosse 1 aqui embaixo, tá bom? No seu denominador. Então, basta você multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo por 1. Então, isso vai dar 600 dividido por 3. E isso dá 200.
tudo bem? O mesmo esquema você vai realizar para os outros itens desse exercício. Então, 1/4 de 800 é a mesma coisa que 1/4 multiplicado por 800. Põe um 1 no denominador e realiza a conta. 800 dividido por 4, 200. No item C você tem 1/6 de 1.200. Novamente, coloque 1 no denominador, realiza a multiplicação. 1 vezes 1.200 dá 1.200, 6 vezes 1 dá 6, e 1.200 dividido por 6 deu 200. Olha que coincidência. Então, várias formas aqui que a gente fez, o resultado foi o mesmo. Mas isso não é uma coincidência, tá, gente? Não vai dar sempre 200. Por exemplo, o item D, a gente já tem valores diferentes, ó. 2/5 multiplicado por 1.000. Então, você coloca, né, novamente o 1 aqui no denominador, você fica com 2.000 dividido por 5. E 2.000 dividido por 5 dá 400, no item D. Agora a gente vai ver o item E lá em cima, né, e começa a mudar um pouquinho os valores, tá? Então você tem 3/7 de 700. 3/7 de, vira multiplicação, né, 700. Então, multiplicando de cima com de cima, de baixo com de baixo, você vai ter 3 vezes 700 dá 2.100, dividido por 7. 21 dividido por 7 dá 3. Só que tem 2 zeros sobrando, então 300. Embaixo, 3/4 de 120. Novamente, né, coloque o 1 no denominador e realize a multiplicação. 3 vezes 120, 360, dividido por 4, isso dá 90. 5/8 de 800. Novamente, coloque o denominador embaixo do 800 e realize a multiplicação. 5 vezes 800 dá 4.000 e 8 vezes 1 dá 8. 4.000 dividido por 8 dá 500. Né? Só pensar aqui nos primeiros, ó, 40 dividido por 8 dá 5, sobram 2 zeros. Agora vamos ver o H. O H é 1/10 de 2.000. Então aqui nós temos 1 vezes 2.000, 2.000, e 10 vezes 1 dá 10, cancela-se um zero de cada, né? 200 dividido por 1 dá 200. Tudo bem? Então, já calculamos aí o exercício número 4, agora a gente vai para o exercício número 5. E aí já fala de uma interpretação gráfica da fração, certo? Então, vamos pensar aqui, ó. Você tem esse círculo, e esse círculo está representando um total de 320 estudantes, ó. O exercício te dá um número aqui em cima, certo? 320 estudantes. Então, eu tenho que analisar os pedaços do círculo, certo? Repara que esse círculo está dividido em 3 partes, né? Sendo que um representa metade do círculo, a parte amarela representa 1/4 do círculo, que é metade da metade. E a parte cinza, a mesma coisa, metade da metade, 1/4 também. Então, vamos lá. Como é que eu sei quantos estudantes representa cada uma das cores? Então, vamos pensar. Se a parte cor de laranja representa metade dos alunos da escola, basta você fazer metade de 320. E metade de 320 é a mesma coisa que 320 dividido por 2, que é 160 alunos, né? 160 estudantes. Tudo bem? Na parte amarela, você tem que a fração é 1/4. É a quarta parte do círculo. É só você pensar assim, caberiam 4 partes dessa amarela nesse círculo. Então, e eu ocupei só uma, então é 1/4, certo? 1/4 de 320 alunos. Então é a mesma coisa que 320 dividido por 4. E 320 dividido por 4 dá 80. Tudo bem? Só que acontece a mesma coisa com a parte cinza. Por quê? Porque também representa 1/4. Então eu sei que a parte amarela vai representar 1/4, a parte cinza também vai representar 1/4, e a parte cor de laranja vai representar metade.
Então aqui vamos responder, agora que a gente já analisou o círculo, já analisou com relação ao total de alunos, a gente vai responder as perguntas. Então a parte cor de laranja representa 160 estudantes. E as partes amarela e cinza representam 80 estudantes cada. Certo? Então, por quê? Porque são iguais, né? O mesmo valor da amarela, o mesmo valor da cinza, porque os pedaços de área aqui ocupados no nosso círculo são do mesmo tamanho. Qual fração cada cor representa? Então vamos lá. A fração cor de laranja, né? A gente já falou que é metade. Então a fração é meio. E as frações amarelas e cinza são frações representadas pela quarta parte, né? 1/4 cada uma. Tudo bem? Então, a questão número 5 está aí respondido. Item A e item B. Vamos para as próximas. Aqui nós temos nessa tela as questões 6 e 7. Na questão número 6, você tem que é uma escola de dança, né? E existem 10 rapazes e 30 moças. Ele pede para você encontrar qual é a razão, olha só, razão, entre o número de rapazes e moças, certo? Então, primeira coisa, eu tenho que identificar que nesse problema eu tenho duas grandezas. Quem são as minhas grandezas? Primeiro, número de rapazes é a primeira grandeza. E número de moças, a segunda grandeza. Lembra quando a gente fala a palavra razão, a gente está pegando uma grandeza e está dividindo pela outra, tudo bem? Então é como se eu estivesse montando uma fração entre o número de rapazes e o número de moças, tudo bem? E aí você tem que o número de rapazes é 10, o número de moças é 30. Então a minha razão eu posso simplificar por 10, né? Dividindo por 10 em cima e dividindo por 10 embaixo, você tem que a sua razão vai ser 1 sobre 3. 1/3. Ou seja, o que significa isso? Significa que para cada rapaz que existe matriculado nessa escola de dança, vão ter 3 moças matriculadas nessa mesma escola, tudo bem? Então, como que você responde a pergunta, né? Você responde o que foi perguntado por escrito, né? Então, a pergunta foi, encontre a razão entre o número de rapazes e moças. Aí você responde, a razão entre o número de rapazes e moças é 1/3. Tudo bem? Agora vamos pensar aqui um pouquinho no exercício número 7. Esse exercício, ele é um exercício que fala sobre densidade demográfica. Olha aqui, ó. O que é isso? Isso é um termo utilizado na disciplina de geografia, né? E é uma questão interdisciplinar, ela está aí fazendo uma junção com geografia, né? E o que é densidade demográfica? Representa a quantidade de pessoas que vivem num determinado espaço, certo? E aí a gente tem uma razão também entre essas duas grandezas para calcular a densidade demográfica. Então a densidade demográfica ela é calculada de que maneira? Através do número de habitantes, certo? Então eu vou pegar o número de pessoas ou o número de habitantes daquele local, daquela cidade, daquele bairro, etc. Então, número de habitantes dividido pelo espaço que aquele bairro, que aquela cidade ocupa. No caso, está falando da cidade de São Paulo aqui, né? Então, a gente sabe que é uma área bem grande. Então, nós temos aqui a área territorial, né? A área territorial. Então, para calcular a densidade demográfica, vai fazer número de habitantes dividido por área territorial. Então, qual é o número de habitantes? É aquele ali, ó, grandão. 12.252.023 pessoas. E aí você vai dividir esse número pelo número
ocupado pelo território, né, pela área da cidade, que é de 1.521,110 quilômetros quadrados. Aqui em cima é habitantes, tá? Então, o que você vai fazer? Vai fazer uma divisão, né? Aí você pode utilizar nesse problema a sua calculadora, certo? Vai fazer 12 milhões, né? 12 milhões, 252.023 dividido por 1.521,110. O resultado aproximado que você vai obter é 8.054,7, certo? Então, como a gente está falando de pessoas, né, por área territorial, eu vou arredondar aqui para 8.055, certo? Aí é dado na razão, né, da grandeza habitantes por quilômetro quadrado. Bem? Então, o que significa, então, essa densidade demográfica? Significa que dentro de 1 quilômetro quadrado existe cerca de 8.055 pessoas na cidade de São Paulo. Bem? Vamos para a questão número 8. Na questão número 8, você tem uma fração de um salário, né? E aí é um probleminha que a gente precisa ler, interpretar, entender o que está sendo pedido. Então vamos lá. Primeiro eu tenho que ver aqui, né, o que está sendo pedido no problema e quais os dados que eu tenho e anotar esses dados para a gente ter uma boa interpretação e saber solucioná-lo. Então você tem que o salário mensal do Jonatas é R$ 3.600. Então você vai chamar de S essa variável, que é o salário dele, e vai colocar o valor que o salário vale, né, que é 3.600. Você sabe ainda que ele paga um financiamento, ó, financiamento do carro, certo? Ó, financiamento do carro. E ele gasta, olha só, gasta 2/5 para pagar esse financiamento, 2/5 do salário. Então, o que você tem que observar? Você tem que pegar o valor do financiamento, eu vou chamar de C, tá? De carro, né? Financiamento do carro. E aí eu vou pegar 2/5, que é a fração que eu uso do meu salário, 2/5 do salário. Então, é 2/5 de S. Lembra que quando você está fazendo 2/5 de alguma coisa, é a multiplicação que a gente vai usar? A gente viu lá no problema ali atrás, né? Nos exercícios de cálculo de fração de algum valor. Então, a gente vai repetir aqui aplicando no problema, né? Então, 2/5 do salário. Beleza? Só que eu sei quanto custa o salário, quanto ele ganha de salário, né? Então eu vou fazer 2/5 de 3.600, que é o salário dele. E agora, basta você multiplicar, né? Lembra lá que quando não tem denominador vale 1, aqui embaixo, 2 vezes 3.600 dá 7.200, e você vai dividir isso por 5. Ah, não sei fazer de cabeça? Tudo bem, faça no rascunho. Sempre deixe as contas no rascunho do seu caderno. É importante que você tenha as contas realizadas na sua apostila, no seu caderno, tá bom? Então aqui o 5 cabe no 7 uma vez e sobra 2. Abaixa o 2. Agora cabe 4 vezes. 4 vezes 5, 20, e sobra 2 de novo. Abaixa o 0. Cabe novamente 4 vezes, 4 vezes 5, 20 e não sobra nada. Tem mais um 0 para cair. O 5 não cabe no 0 nenhuma vez, por isso o 0 sobe para cá. E aí você tem o valor de 1.440. Então quer dizer que essa parcela C, que é o financiamento do carro, ele gasta 1.440 mensais pagando as parcelas do carro dele. Tudo bem? Aí vem a pergunta, olha lá, ó, quantos reais ainda sobram do salário de Jonatas? Então eu vou pegar o salário, eu vou tirar o valor que ele paga de financiamento e eu vou descobrir quanto ainda sobra, que é o que a pergunta do final do problema, né, fez pra gente. Então, 3.600 menos 1.440. Esse é o valor que sobrar, né, é a resposta do nosso problema. Então, vamos fazer a continha aqui, né, 3.600 menos 1.440, olha lá, 0. Aqui empresta, fica 5, aqui fica 10, aqui fica 6, 1 e 2. Então, chegamos no valor de R$ 2.160. Então,
Quanto sobra, né? Quantos reais ainda sobra do salário de Jonatas? Responda por escrito, né? Sobram R$ 2.160. Ok? Vamos para a pergunta número 9. Uma pergunta que é referente ao Saresp, né? Uma adaptação do Saresp. E aí você tem que, na rua onde Clara mora, há 70 construções entre casas e prédios. O número de casas é igual a 5/7 do número de construções. Então vamos lá. 5/7 do número de construções. Essa é a frase que vai revelar, né, o número de casas para mim. Então eu sei que o número de casas é igual a 5/7 do número de construções. Essa é a frase que vai me ajudar a solucionar o problema. Então, se eu quero descobrir, o que eu quero descobrir? O número de casas da rua, certo? Então, eu vou fazer essa conta. O número de casas é igual a 5/7 de... Lembra que o de vira uma multiplicação. Número de construções, né? Então, qual que é a construção? É 70, né? Eu tenho 70 construções naquela rua. E aí eu vou fazer a continha, né? Então, 5 vezes 70 dá 350, dividido por 7. Isso dá um total de 50 casas. Item C é o item correto aí nesse exercício. Último agora, a gente vai para a questão número 10, para finalizar a nossa aula de hoje. Então, você tem aí que 1/4 de quilograma de salame, e aí pergunta qual que é o valor que a balança mostra, certo? Então, eu tenho que entender um pouquinho de quilo, de grama, da transformação entre eles, certo? Então, você tem que 1 quilo, olha só, eu tenho que lembrar disso, 1 quilo vale 1.000 gramas. Tudo bem? 1 quilograma vale 1.000 gramas. Então, se eu quero 1/4 de quilograma, é a mesma coisa de pegar o 1.000 e dividir por 4. Se eu dividir por 4 de um lado, eu tenho que dividir por 4 do outro. Tudo bem? Só que 1.000 dividido por 4 dá 250 gramas. Agora, se eu quero transformar de grama para quilograma, basta dividir por 1.000. Tudo bem? Então, 250 dividido por 1.000, eu vou estar fazendo a transformação aqui, então, de grama para quilograma, quando eu faço essa conta, 250 dividido por 1.000. Então, eu vou voltar para a unidade quilograma aqui, certo? E aí, quando você faz essa conta, você vai ter esse resultado, 0,250. Por quê? Porque aqui tem 3 casas decimais, então aqui tem 3 zeros, 1, 2, 3 zeros, e a parte de cima do número vem aqui logo após a vírgula. Tudo bem? Então, finalizamos aqui com a alternativa A, alternativa correta desse problema. Espero que tenham gostado aí da aula, agradeço muito que vocês tenham assistido até aqui. Se tiverem dúvidas, comentários, por favor, encaminhem lá dentro do Google Sala de Aula para a gente ter uma boa interação, tá bom? Muito obrigado e até mais.